Olá pessoal, sou a professora Ana Paula Marques Ramos, da Universidade do Oeste Paulista, e nesse vídeo de hoje quero mostrar para vocês algumas ferramentas de gerenciamento de dados que nós precisamos muitas vezes aplicar para ter aí a nossa base de dados editada e a partir disso então realizar, por exemplo, análise espacial sobre essa base de dados, ok? Só como uma forma introdutória, nós sabemos que os SIGs, o Sistema de Informação Geográfica, como o QGIS, o ArcGIS, eles nos possibilitam realizar operações de análise espacial. Mas um cuidado que nós precisamos tomar é se os nossos dados eles estão organizados, estão gerenciados de forma que essas operações de análise espacial possam ser executadas. Então, uma etapa muito comum quando nós realizamos análise espacial, é se fazer o gerenciamento dos dados, ok? Por quê? Porque muitas vezes nossos dados geográficos, ou seja, nossos planos de informação, eles podem estar em múltiplos arquivos, ou a geometria associada a esse dado não está interessante para aquilo que nós precisamos responder. Então, a gente precisa aplicar ferramentas de gerenciamento de dados, ou seja, aplicar operações de geoprocessamento, para então preparar essa base de dados que vai ser, no segundo momento, usada para desenvolver análise espacial. Okay? Então, para ilustrar isso para vocês, nós vamos fazer um exercício no QGIS, aqui no caso eu tenho o QGIS 2.18, usando duas bases de dados distintas e gratuitas. Uma base de dados é a produzida pelo IBGE, no caso será os setores censitários. Então aqui vou abrir o QGIS, eu tenho o limite do município de Presidente Prudente, que é localizado aí a oeste do estado de São Paulo, e os setores censitários desse município, Então esse dado foi produzido pelo censo do IBGE, o último censo de 2010. E eu também tenho outra base de dados que é do OpenStreetMap. Então, nesse caso aqui, para Presidente Prudente, eu tenho alguns planos de informação, como construções, uso da terra, ferrovia, vias e também a presença de corpos d'água. Então, imagine a seguinte situação: você quer desenvolver um trabalho, um projeto na área urbana de Presidente Prudente. Então, perceba que essa base de dados, no caso aqui, os setores censitários, ele não está me mostrando somente a área urbana. Então, eu preciso aplicar algumas ferramentas de gerenciamento nesses dados para tentar extrair daqui somente aquilo que me interessa. Ok? Bom, então, o primeiro passo que nós vamos realizar é tentar filtrar dessa base setores censitários somente o distrito de Presidente Prudente. Então, aqui eu tenho todo o município, mas eu quero o distrito de Presidente Prudente. Então, se eu consultar a tabela de atributos, eu vou verificar que eu tenho um campo aqui chamado nome distrito, NM District. Então, veja que eu tenho vários distritos nessa base, e um deles é Presidente Prudente. Então, o que me interessa é somente o distrito de Presidente Prudente. Então, como eu faço para extrair dessa base só o distrito de Presidente Prudente? Isso é uma operação bastante simples. Eu vou no layer que eu quero extrair o dado, filtrar, e aqui eu tenho, do lado esquerdo, todas as colunas, todos os atributos desse layer. E eu preciso fornecer aqui uma expressão de filtragem. Então, eu vou dizer a ele que eu quero todos os distritos. Então, aqui eu tenho NM District, que é o campo que armazena o nome de cada distrito, igual a Presidente Prudente. Então, uma coisa importante é saber escrever aqui o nome do atributo como está na base de dados. Então, para não cometer erro, você pode clicar aqui em tudo e vai mostrar todas as variações que há no campo NM District. Então, no caso, eu quero Presidente Prudente, 2 cliques, posso testar. E ele falou que tem 310 linhas na minha tabela com esse nome de distrito chamado Presidente Prudente. Então, eu dou um OK. Veja que aqui, pessoal, eu já não tenho mais a visualização de todo o município, só tenho o distrito de Presidente Prudente. Então, eu vou pedir para ele salvar essa consulta, essa filtragem no arquivo. Então, eu vou lá no Layer, botão direito, salvar como. E aqui basta eu indicar para ele buscar o caminho onde eu quero salvar esse
esse layer. Eu vou chamar de distrito underline pp. Com isso eu dou um OK e automaticamente ele vai carregar aqui no SIG o layer que eu criei. Veja que então agora eu tenho essas duas visualizações da mesma área. Então, só para voltar, para vocês entenderem que eu não perdi no layer setor censitário as demais linhas da tabela de atributos, eu apenas só omiti com a filtragem, vou voltar lá em filtrar e remover o filtro, limpar, e vocês vão observar que na realidade está tudo lá ainda, tá? Eu só criei um arquivo que filtra aquilo que eu interessa. Então, vou desligar esse aqui. Bom, agora imagine que, nesse caso, eu tenho então uma tabela de atributos também, e algo interessante nessa tabela de atributos é que eu tenho o tipo, a divisão, se é uma área urbana dentro do distrito de Presidente Prudente ou rural. Então aqui ó, eu tenho, se eu clicar aqui para ele ordenar, eu tenho tipo urbano e rural. Então eu quero, por exemplo, separar essas duas regiões. Eu quero identificar com clareza qual área do distrito de Prudente é urbana e qual área é rural. Então, para isso, nós vamos aplicar uma operação de filtragem também, só que agora não mais pelo nome nmDistrict, e sim pelo nome tipo. Então, aqui em filtrar, no layer distrito pp, eu tenho tipo, igual, tudo, eu quero somente a parte urbana, por exemplo, tá? Testo, 301 linhas são urbanas, ok. Então, essa é a região urbana de Presidente Prudente, tá? Então, eu vou salvar essa minha filtragem. Então, aqui, salvar como. Aqui em buscar, eu vou dar um nome para o arquivo. Vou chamar ele de distrito pp área urbana. Ok? Ok. Então, aqui eu tenho o novo layer criado, tá? Então, se eu consultar a minha tabela de atributos, eu vou verificar que no campo tipo, eu não tenho mais nenhum campo que não seja urbano. Certo? Bem, agora imagine que você tenha uma outra situação. Você não quer só a parte urbana em um único layer, né? Você quer, por exemplo, nesse arquivo que está o distrito pp, está com filtro aqui, nós podemos limpar. Então, nesse arquivo, eu posso, por exemplo, ter o interesse de separar em duas grandes classes, urbano e rural. Mas o que acontece? Se eu olhar minha tabela de atributo, eu vejo que eu tenho muitas linhas com o tipo rural e muitas linhas com o tipo urbano. Então, eu quero, na realidade, que ele tenha nessa tabela somente duas linhas, digamos assim, dois polígonos. Um polígono que representa toda a área urbana e um polígono que representa toda a área rural. Então, para isso, a gente vai aplicar uma operação de dissolve nesse layer distrito pp usando o campo tipo. Tá? Então, lá em vetor, geoprocessamento, eu vou em dissolve. Eu preciso indicar o layer que eu quero aplicar essa operação, então é distrito pp. Não posso manter isso aqui, nesse caso, ativo, porque senão ele vai transformar todas as linhas em uma única. E, na realidade, eu quero que ele transforme tantas linhas quanto tem no atributo tipo. No caso, são dois, urbano e rural. Então, eu vou clicar duas vezes aqui no tipo. Veja que ele está selecionado aqui. E vou salvar em arquivo o que ele chama de distrito pp, urbano versus rural. Tá? Então, eu vou pedir para ele executar e na minha tabela, na minha pasta, vai ter ali agora somente dois polígonos. Né? Se eu consultar minha tabela de atributos do layer que ele gerou, eu vou ver que no campo tipo só tem uma linha que é urbana, então se eu clicar nessa linha, ela vai se destacar em amarelo no mapa. E se eu clicar no rural, é a parte que está em destaque em amarelo, tá? Então, veja que a partir de um layer que eu tenho ali vários polígonos, onde vários deles remetem à área urbana e vários deles remetem à área rural, eu consigo, então, aplicar uma operação de geoprocessamento denominada dissolve, em que eu tenho ali o agrupamento pela uma coluna da tabela de atributos, no caso tipo.
bem? Então, cliquei aqui só para desfazer todas as seleções. Bem, então nós podemos agora pensar no seguinte: bom, mas e esse layer que eu tenho aqui, né, de área urbana? Eu também não consigo gerar só o contorno, né, para que eu tenha, por exemplo, o que eu consegui nesse outro layer aqui, né, quando eu tenho aqui só o contorno da área urbana? É possível também, é uma operação bem simples, tá? Eu posso, por exemplo, manter esse layer ligado, a área urbana, e eu vou aplicar um dissolve novamente. Mas agora, lá em vetor de processamento, dissolve, aqui eu não vou escolher um campo da tabela de atributos, e sim eu vou manter a opção dissolve all, ou seja, todas as linhas da tabela de atributos transformam ela em uma única linha, tá? Então eu vou escolher aqui o layer, né, que eu preciso aplicar essa operação, pp área urbana, dissolve all, e só tenho que dar um nome no arquivo de saída, tá? Vou chamar de área urbana, dissolve. Executa, e aí eu posso abrir aqui e eu vejo que eu tenho exatamente o que eu consegui no layer anterior, tá vendo? Só que agora eu já tenho arquivos separados, tá? Então veja que nós aplicamos 2 vezes a ferramenta dissolve, né? Uma para separar em função de um campo da tabela de atributos, no caso o campo tipo, e o outro aplicando em todas as feições igualmente, tá? Bem, ainda nesse layer que eu tenho área urbana e rural juntas, eu posso, por exemplo, ter interesse em calcular quanto do distrito de PP pertence à área urbana, né? Quanto em área, eu digo. Então, a gente pode criar uma coluna nessa tabela de atributos em que armazene o valor da área, né? Então, ele vai calcular a área tanto para a parte urbana quanto para a parte rural, tá? Então, aqui vou desmarcar essa seleção e eu preciso colocar esse layer em modo de edição. Então, aqui no lapisinho, eu clico nele, ele me habilita algumas ferramentas aqui. A penúltima delas é abrir a calculadora de campo, então eu vou nesse item, e ali eu vou criar um novo campo, tá? Esse campo eu vou chamar de área KM2. Ele é um campo, um número decimal, com 3 casas depois da vírgula, aqui em precisão. Aqui no campo buscar, eu vou digitar a função que calcula a área, que nesse caso se chama área. Então, eu vou selecionar essa área com esse ícone aqui à esquerda, tá? Porque ele vai calcular a área de cada polígono que tenha no layer. E essa área, ela vai sair em metros quadrados, então eu quero que ela saia em quilômetros quadrados. Então, eu vou dividir essa área por 1 milhão, tá? Porque 1 metro quadrado, 1 quilômetro quadrado é 1 milhão de metros quadrados, tá? Então, eu dou um OK. E aqui na minha tabela de atributos, eu já consigo identificar a criação do campo. Então, eu tenho lá 122,87 km² de área urbana no distrito de Presidente Prudente e 107,182 de área rural, tá? Para que esse cálculo fique armazenado na tabela, eu preciso gravar, então eu vou aqui alternando e gravar, ok? É sempre importante vocês desfazerem todas as seleções, tá? Bem, então imagine que você deseja excluir desse arquivo toda a parte rural, né? Você quer criar um novo arquivo somente com a parte urbana, que foi exatamente o que a gente tinha feito aqui, né? A partir dessa, a gente gerou essa aqui, mas se a gente consultar a tabela de atributos, ela não tem a área, porque não foi nesse layer que nós calculamos a área, né? Então, imagine que nós temos aqui esse layer urbano versus rural, que já tenha calculado a área, então eu tenho aqui a coluna área, e aí eu quero tirar, salvar, né, um outro layer, mas que esse plano de informação só contém a área rural, por exemplo, ou área urbana. Vamos trabalhar com a área urbana. É bem simples, tá? Eu preciso criar uma cópia desse layer, então eu vou lá em salvar como. Eu vou chamá-lo de área urbana pp v2, né? Uma outra forma de gerar. E aqui, eu vou dar um OK. Ele tem aqui automaticamente uma cópia, eu posso desligar aqui essa anterior. Se eu consulto a tabela de atributos, eu tenho lá o campo área e
a parte urbana e a parte rural. Então, agora eu vou excluir toda essa parte em amarelo, tá? Então, aqui vou desfazer toda a seleção. É bem simples, basta eu colocar o layer em modo de edição, clicar na linha da tabela que eu não quero mais e clicar em excluir feição, tá? Então, veja que agora ele excluiu e ficou só a parte urbana. Preciso novamente clicar em modo de edição, tá? Então, veja que agora ele só tem uma única linha na tabela de atributos, tá bem? Bom, eu vou mudar aqui a visualização em propriedades desse layer que eu acabei de mexer, lá em estilo. Eu vou colocar ele sem preenchimento, tá? Então, aqui em preenchimento simples, eu vou trocar por um roxinho e aumentar a espessura da linha para 1. Então, eu tenho ali, digamos, essa minha área de trabalho. Então, por exemplo, eu quero que os meus dados do OpenStreetMap, então aqui eu tenho o Road, veja que eles ultrapassam essa minha área de trabalho. Então, eu quero recortar esses dados somente para a área do meu projeto aqui, no caso lúdico aqui, área urbana de Presidente Prudente. Então, essa é uma ferramenta de recortar o clip, né, bem conhecida aí pelo pessoal que trabalha com geoprocessamento, mas que ela vai funcionar desde que esses dois layers que eu quero cruzar, que no caso é área urbana e road, eles estejam no mesmo sistema de coordenadas, tá? Então, eu preciso verificar qual é o sistema que está esse meu layer área urbana. Aqui em geral, eu tenho que ele está em sistema de referência Sirgas 2000 na projeção TM, né? Presidente Prudente está no fuso 22 Sul. Então, ela tem a projeção associada, né? Agora, eu preciso fazer a mesma consulta para o Layer Road. Então, eu vou lá em Propriedades e vou verificar que ele está no WGS84, ou seja, não está em coordenadas projetadas, né? Então, eu preciso, no primeiro momento, compatibilizar esses sistemas. Então, eu vou salvar uma cópia desse meu Layer Road aqui, em salvar como, no mesmo sistema de coordenadas que está o meu distrito PP área urbana, tá? Então, aqui em buscar eu vou dar um nome para ele, eu vou chamar de Road projetado. E aqui em sistema selecionado, eu vou clicar nesse globinho que ele vai me permitir alterar o sistema. Então, aqui eu vou procurar o sistema Sirgas 2000 TM22 Sul. Se o de vocês não estiver aparecendo, basta digitar o código do sistema, que é 31982, tá? E aí eu marco ele aqui e dou um OK. E com isso eu dou um OK e ele vai me gerar um novo layer agora com o nome que eu saí dali. Então, eu vou consultar as propriedades desse layer que ele gerou. Eu vejo que está em Sirgas 2000 TM22 Sul. Então, agora eu tenho os dois layers de interesse no mesmo sistema. Então, eu vou lá no menu Vetor, Geoprocessamento, Recortar. Eu quero recortar o layer Road reprojetado, que ele está aqui, usando a minha camada distrito PP área urbana V2, tá? E esse layer eu vou dar um nome para ele aqui, salvar em arquivo. Vai ser então meu Road recortado. Com isso, dou um rodar. Posso fechar essa janela e aí eu tenho aqui o arquivo que me interessa. Então, vou desligar esse interior e observa que agora eu tenho as vias somente para minha área de interesse, tá? Que no caso é a área urbana de Presidente Prudente, ok? Então, pessoal, essas foram algumas das ferramentas de gerenciamento de dados, né? O dissolve, o clip, o filtro, a seleção, quando a gente selecionou uma linha da tabela e deletou, para então organizar nossa base de dados e, a partir disso, realizar uma série de outras operações de análise espacial, ok? Então, um abraço.